Então vamos dar por iniciado o nosso estudo, a nossa reflexão do livro No Mundo Maior. O instrutor de André Luiz está explicando para ele sobre a questão da importância de um corpo sadio, comparando o nosso corpo sadio como importante elemento para... Gladys, boa noite, muita paz para você, sua família também. Como eu estava dizendo, o instrutor, ele está explicando para o André Luiz a importância, Alice, boa noite, do corpo sadio. Ele faz uma comparação com um violino desafinado que não consegue realmente traduzir de uma forma perfeita qualquer trecho melódico de um bom músico, né? E o corpo também, ele responde muito em relação a essa realidade. Por quê? Porque quando você está com um corpo deficitário, com doença, ele fica muito limitado para uma expansão mais completa de um espírito. Há uma interligação, uma interatividade entre espírito-corpo, corpo e espírito. Então nós não devemos e nem nós podemos ignorar as leis que regem o mundo físico, né? São leis harmônicas para manter o controle dinâmico da harmonia da funcionalidade do corpo físico. Um corpo são. Erlen. Boa noite, Erlen. Um corpo são, a mente sadia. Daí a impossibilidade, segundo o instrutor calderário do André Luiz, de querermos, segundo ele, uma psicologia equilibrada sem uma fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Isto já é um caso pacífico. Então, a palavra que ele utiliza, da total impossibilidade de uma psicologia harmonizada em face de uma fisiologia desarmonizada. Um corpo que não está sadio, o espírito vai sentir esse corpo nessas condições de doença. Referir-nos-emos, segundo ele aqui, tão só às manifestações espirituais em sua essência. André Luiz, você indaga se a mente desencarnada pode adoecer. Então vamos fazer um gancho do que nós falamos da última vez. A mente encarnada, doente, limita excessivamente a manifestação do espírito no corpo físico. Como disse, uma psicologia, ela precisa necessariamente estar em um corpo, em um fisiológico harmonizado. Não há possibilidade realmente de um cérebro com problemáticas funcionais, de um espírito utilizar esse corpo de uma forma normal. É impossível, né? Somente o cérebro, que é a sede... Silvia, boa noite. O cérebro físico, ele é a sede da manifestação espiritual. Quando nós falamos mental, é espiritual. Então, considerando isso, e o André Luiz indagou se a mente desencarnada pode adoecer, ou seja, se o cérebro perispiritual pode ficar doente. Essa foi a pergunta feita. E o calderário achou estranha essa pergunta. Sabemos que o cérebro físico tem disfunções neurais, tem disfunções fisiológicas, como um amolecimento, que é uma questão, às vezes, de uma ruptura, de um aneurisma e um derrame. Existem vários problemas, né? A necrose pode necrosar parte do cérebro e essas coisas todinhas. Pois bem, o cérebro, ele é fundamental para a manifestação do espírito no corpo físico. E o André Luiz quer saber se o cérebro perispiritual também fica doente. Qual tipo de doença? Porque o cérebro físico, comprovadamente, fica doente. E o Calderais falou, mas que pergunta que você está fazendo? Você acredita que a maldade deliberada não seja uma moléstia da alma? Ou seja, mesmo que você não identifique qualquer tipo de mancha que possa caracterizar, seja lá qualquer problema cerebral, digamos assim, no perispírito, a maldade em si, a maldade deliberada, ela já é uma moléstia da alma. Já é uma grave problemática da alma, mente. Nós estamos falando de cérebro também. O ódio
não constitui também uma enfermidade terrível? São doenças mentais também. Supões, segundo Calderari, para André Luiz, porventura, não haja parasitoses mentais da tristeza e da inconformação? Uma palavra interessante é a parasitose mental. Existem alguns pesquisadores espíritas encarnados que trabalharam bastante a questão das tais parasitoses mentais. Parasitoses, né, são esses elementos criados exatamente em função dessas anomalias comportamentais, de vícios, né, que nós temos, como o ódio, a vingança, a maldade em si, que vai trazendo para nós essas parasitoses, né? A própria tristeza, a inconformação traz parasitoses, termos utilizados pelos espíritos que são verdadeiros vampiros, processos realmente sugadores de energias e que, como tais, elas não permitem um funcionamento harmonioso do próprio cérebro. Embora tenhamos a felicidade de agir num corpo mais sutil, mais leve, segundo o Calderari, o perispírito é mais sutil, ele é mais leve, graças à natureza dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, já distante das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda um cérebro dos anjos, ou seja, ainda temos problemas aqui no campo mental, no mundo espiritual. Constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual a caminho de conquistas mais elevadas. Não podemos descansar nos processos autoiluminativos. Eu diria que o compromisso mais importante de toda a criatura humana, desde o momento em que você expande a capacidade consciencial de realidade de ser, que você sabe quem mais ou menos você é e está, é o processo autoiluminativo, como ele está falando aqui, isso é extremamente importante. Enquanto nós ficarmos preocupados com as coisas fora de nós esquecemos da coisa mais importante, da autoiluminação. Trabalhar em nós as virtudes que a partir de nós se manifestam fora de nós. Eu dou um exemplo. Como é que eu posso dizer que eu amo a natureza, eu amo os animais, eu amo o meu próximo se eu não me amo? Quer dizer, esse sentimento do chamado amor, que é uma energia muito pura, se não passa para mim, primeiramente, eu sentir essa virtude intrinsecamente, eu não estou fazendo isso em relação... Eu estou apenas mascarando o que eu chamo de amor, que na realidade não é amor. É um pseudo-amor. Né? E quando eu acho que realmente que eu nem mereço, eu vou criar um processo mais complicado, que é o desamor, que é um afastamento do amor. Então o processo autoiluminativo é tudo que nós podemos, que deveríamos fazer numa encarnação. É você introjetar todo um potencial de amorosidade, buscando o amor que você já é em essência, expandindo esse amor que em essência você já traz desde que foi criado, para que isso vá se expandindo. E a partir daí sim, você vai amar o que está fora, mas começa dentro. Então tudo que você pensa que faz, por exemplo, eu sou caridoso com os outros, mas se você não for caridoso com você, você não está sendo caridoso com ninguém. Eu tenho muita compaixão, eu tenho muita misericórdia com os outros, mas se você não tem compaixão com você, você não tem compaixão com ninguém. Então todo o processo da experiência das virtudes que supostamente nós dedicamos aos outros precisa necessariamente passar em nós. Nós precisamos experimentar essas virtudes, né, da compaixão por mim. Como é que se eu não tenho compaixão, se eu não tiver compaixão comigo, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma autorrejeição. Eu não vou me aceitar. Eu não vou exatamente trabalhar muito bem no processo de autoaceitação, esse processo de autoiluminação. Então, eu ter um pouco de misericórdia comigo também, isso é muito importante. O ter misericórdia não é passar a mão na cabeça quando nós erramos e apagar o erro que nós cometemos, não é isso. A misericórdia é exatamente um degrau abaixo do amor, do qual você expressa para você e você sabe que, como ser humano imperfeito que é, você vai errar muito ainda, nós vamos errar muito em nosso processo de evolução. Mas você vai começar a compreender de uma forma compassiva de que o erro faz parte do seu processo de crescimento e esse erro serve para você aprender com ele, para você reparar esse erro, mas de uma forma amorosa. Não se repara erro por obrigação. Não se repara, vamos dizer assim, em outras linguagens de outras religiões, né? Não se paga pecado por obrigação. Então é tudo um processo consciencial, autoiluminativo. Você só consegue compreender isso se autoiluminando.
quando você se auto-ilumina devagarinho, nós vamos levar muitas e muitas, milhares de encarnações para entender melhor esse processo, não é do dia para a noite, mas a necessidade auto-iluminativa é que vai iluminando as leis da consciência. É que nós vamos entendendo como é que nós funcionamos por dentro. Mas como é que eu vou entender como é que eu funciono se eu começo a me rejeitar, a me bloquear, a me sentir absolutamente só no universo, absolutamente abandonado e não pertencente ao próprio universo e à própria vida? Vai ser difícil. Eu preciso sentir-me pertencente da vida, eu preciso sentir de que eu sou filho de Deus, que eu sou um aprendiz da vida, que eu sou um espírito imortal. Aí, a partir daí, eu começo a me auto-iluminar. Então, eu estou trazendo para mim todo um processo que é necessário para depois eu poder compreender o que vem lá fora. Por isso que Jesus disse sempre da necessidade da auto-iluminação. Isso dá trabalho, isso não é fácil, porque você precisa se acolher, você se sentir amorosamente, mesmo diante dos seus próprios erros. Ao invés de criar culpa, você aprende com eles e vai tornando a sua vida até um pouco mais leve, ou muito mais leve, depende da dimensão desse sentimento de auto-amor, que é diferente de amor próprio. Amor próprio é vaidade, é paixão, é desejo, é diferente. Auto-amor é profundamente iluminativo. O amor próprio é totalmente escuridão, na realidade é a sombra do ego. O amor próprio é só o eu, o meu, é o egoísmo puro, né? É diferente. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores das nossas tendências, filtrar as nossas concepções, de molde a não interromper a marcha. Milhões vivem aqui no mundo espiritual, mas outros milhões permanecem na carne, ou em nossas linhas mais baixas de evolução, sob o guante de atroz demência. É para esses que devemos cogitar da patologia do espírito, socorrendo os mais infelizes. E interferindo fraternal e indiretamente na solução de problemas muito complicados, escabrosos, em cujos fios negros se enredam, são verdadeiros marionetes, duendes em desespero, vítimas de si mesmos, em terrível colheita de espinhos e desilusões. O corpo espiritual ou perispiritual, humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas, de redentora luz, representa o corpo perispiritual uma fonte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa, mas para as consciências culpadas, é cadeia intraduzível, pois além registra os erros cometidos. Guardado, então, com todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda, o gênero de vida de cada um no invólucro carnal determina a densidade do organismo perispirítico após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, e a mente é o manancial dos nossos pensamentos. Através da mente, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. E o Calderón, dando essa explicação rápida para o André Luiz, perguntou: está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, André Luiz, mais ou menos dentro desse nível de diálogo? E a partir daí começou a indicar aqueles dois sofredores, que é aquele que está hospitalizado e um obsessor, né, que está em condições até melhor do que o doente no hospital. Vamos examinar aqui esses dois enfermos, um encarnado, o outro desencarnado. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Então são dois doentes, um encarnado, um desencarnado, porque o obsessor está cobrando, está ali realmente em processo de absoluta sintonia, numa conexão muito estreita, com uma toxicidade muito grande de mente a mente, dizendo até que a mente do desencarnado como obsessor ainda está um pouco mais limpa do que o do que está internado lá, sofrendo as agruras fisiológicas. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, que o terceiro andar é a parte da nossa
é a chamada superconsciência, uma capacidade que vai além do aqui e agora. É aquilo que projeta a gente para cima, para frente e para o alto, né? A nossa capacidade de meditação, a nossa capacidade de ir realmente cada vez mais além da matéria. Quando fala rolar do terceiro andar, onde se pode sair dessas condições para ir para o centro, ou seja, situamos as concepções superiores e entregando-se ao relaxamento da vontade. Deixaram de acolher-se no segundo andar, que é a parte do aqui e agora, dessa vontade bloqueada, né? No segundo andar, sério do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram, desta forma, na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivaram todas as experiências da animalidade superior. Lembra que ele falou dos 3 andares de um castelo que constitui o arcabouço do nosso cérebro? Os instintos, a realidade atual e a superconsciência, né? Ou seja, as vidas anteriores, a vida atual e a vida futura. Então são 3 andares estruturados dentro de uma forma muito simples que ele vai mostrar para o André Luiz. E nesses casos dos obsidiados, eles saem da capacidade transcendente, estão permanecendo na condição atual, mas vinculado às animalidades de vida, de experiência da animalidade anterior. Quer dizer, ainda muita selvageria, muita violência, muito ódio que está ali em função dessa conexão com a parte instintiva do cérebro, né? Ambos detestam a vida, ambos odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição e de vingança. Em suma, estão loucos. Embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Nós não temos na Terra ainda instrumento que consiga captar como está uma frequência de um perispírito. Não existe no planeta Terra ainda. Imagine quando o homem um dia conseguir conquistar, através da própria ciência, você fazer exatamente uma radiografia do perispírito. Você começar a identificar onde estão os focos mais densos, onde é que estão as obstruções, onde estão exatamente todo o congestionamento energético do perispírito, né, em toda a região perispiritual, através de equipamentos científicos. Isso vai ser maravilhoso. E a ciência não consegue isso. O que muito consegue, mesmo com uma ressonância magnética, é só identificar as pulsações magnéticas do físico, mas não chegam ao perispírito. Após as explicações, Calderaro iniciou o serviço de assistência direta. Ele pôs as mãos, né, no chamado lobo frontal esquerdo do doente, do encarnado, né, e falou de forma afável: silencia, André Luiz, vamos começar então o nosso trabalho, acalme-se aí agora, nós vamos para o trabalho agora. Então ele colocou no lábio frontal, né, no lado esquerdo do que está encarnado, internado no hospital. No transcurso de nossos trabalhos, diz o Calderaro para André Luiz, eu vou te explicando devagarinho, né, você vai entendendo dentro do alcance dos meus conhecimentos e também da sua capacidade de compreensão. Estudando o cérebro com a mão fraterna, aliás, ele fala, estudando o cérebro com a mão espalmada sobre a fronte do enfermo, Calderaro esclareceu o seguinte para André Luiz, sobre o caso dos dois. Há 20 anos, aproximadamente, este amigo assassinou o seu atual verdugo num doloroso capítulo de sangue e tragédia. Então ele está dizendo aqui que o que está internado, encarnado, foi o assassino do obsessor, que está realmente levando ele também a essas grandes harmonias, desarranjos no campo cerebral. Trabalhavam juntos, a história deles, numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharias. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima. Ele era empregado dessa empresa que o verdugo, o obsessor, era dono, né? Mas desde criança, desde a infância. E atingido a maioridade, esse menino que foi amparado pelo empresário, que agora é o obsessor dele, o que ele fez? Ele começou a exigir, como se fosse um chefe, na realidade ele era um chefe que passou a ser quase que um tutor dele, né? Que ele desde pequenininho trabalhava para esse obsessor quando ele era empresário. E ele começou a exigir os direitos dele quando era pequeno, quando era mais novo, que ele não ganhou os direitos dele e tal. E exigiu isso tudo, né? O pagamento de vários anos de serviço. O patrão, agora o obsessor, né, hoje o verdugo, negou-se
a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Então aí uma discussão meio estranha, porque ele disse que estava trabalhando desde criança para ele e tal, e achava que tinha direito a certos, né, recursos que ele realmente estava sendo injustiçado. E o patrão disse, mas eu cuido de você desde criança. Então há uma ingratidão no caso aí desse doente de hoje, que foi aquela criança que foi realmente tutelada, né, pelo empresário, que hoje é o obsessor, o verdugo dele. Propiciar-lhe vantajosa posição no campo dos negócios. Até ofereceu para ele uma coisa boa, sob o ponto de vista de negócio. Não ia dar o dinheiro de quando ele era criança e até a juventude, não, mas ele ia dar uma boa posição para ele nas empresas lá de quinquilharias. Conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Ele não estava disposto a pagar. Até ali, até porque ele disse, eu fui teu pai, eu cuidei de você, então ainda vou ter que te pagar, eu sustentei você. Está mais ou menos nesse nível de discussão. Até ali, guardaram a conta de um filho que lhe reclamava contínua assistência. Aí, por causa dessa discussão, estourou uma discussão eles dois, brigaram por causa disso, né? E palavras violentas, né, acabaram utilizando entre eles, é o que ele vai descrevendo aqui, palavras rudes trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria. Ele matou assim num repente, matou aquele que o ajudou desde criança, né? Então foi muito ingrato, repetindo que hoje ele é o enfermo que está internado e esse que foi assassinado é o verdugo lá que está, né, cobrando dele. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, esse jovem, né, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda, retirou a importância vultosa a que se supunha de direito, deixando intacta a grande fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Ou seja, ele está usando aqui um álibi, porque já que ele teve aquele rompante e na raiva matou o rapaz, ele vai ter que arrumar um jeito para esconder esse crime, né? Efetivamente, na manhã seguinte, ele próprio veio à casa comercial, onde ele matou, né, onde a vítima ficou morto lá, né, estava morto, pernoitado lá naquela, tudo fechado na fábrica, enquanto a pequena família fazia uma longa estação no campo. E, quando chega lá na loja, fingindo preocupação, porque as portas estavam fechadas, ele convidou um soldado, um guarda, para segui-lo, a fim de violarem ambos uma das fechaduras, ou seja, ele usou malandragem, né, porque ele sabia que ele tinha matado o seu patrão, né, que foi praticamente seu tutor, estava morto lá dentro. Mas ele chamou um guarda na manhã seguinte para ajudar a arrombar lá, porque estava preocupado que estava tudo fechado e ninguém dava notícia. E em poucos momentos espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, ludibriada em face do álibi do delinquente, não conseguiu solucionar o crime. Então, na época, não se conseguiu solucionar esse tipo de crime. Ele não ficou como um assassino, ou seja, na realidade, o assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Ele mandou selar os cofres, os livros, providenciou levantamentos trabalhosos, requisitou amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Ele fez tudo para ajudar na investigação, mas sabendo que ele estava escamoteando tudo. Em vez de ele pegar tudo, ele deixou tudo bem como assim, olha, eu fui ajudar por ele, não vou mexer em nada dele, mas já tinha pego um montante que ele achava que ele tinha direito. Ele já tinha roubado o cofre lá. Foi um verdadeiro advogado, ele mesmo, né, que foi o assassino, um verdadeiro advogado da viúva, dos dois filhinhos, do tutor assassinado, os quais, mercê de seu devotamento, receberam substanciosa herança, todo mundo. Ele chorou a ocorrência como se o desencarnado fosse um pai, quer dizer, mentindo lá no enterro, chorando como se, poxa, ele foi meu pai desde criança. Terminada a questão, com incapacidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividade lucrativa. Então, a justiça não conseguiu alcançar, a polícia não conseguiu, os peritos não conseguiram saber o que houve com o seu patrão, né, que ele matou, e ele pegou o que tinha que pegar e tal, e pegou os recursos deles e utilizou num centro industrial de grandes proporções no Brasil. Conseguiu enganar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. A entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia de vingança, passou perseverante a persegui-lo. Então agora o seu ex-tutor, que ele matou, passou a ser exatamente o seu verdugo, né?
permanentemente perseguindo ele, onde ele estivesse. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de planta trepadeira sobre o muro viscoso, aquelas eras, né, que fica espalhando e vai se agarrando na parede, vai... Então essa é a metáfora utilizada desse obsessor com ele. Se agarrou nele mesmo, no corpo mental dele. Tudo fez o homicida para atenuar o assédio constante da sua vítima. Desdobrou-se nos empreendimentos materiais, ansiando o esquecimento de si mesmo e pondo-o em prática, iniciativas que lhes fizeram afluir ao cofre enormes quantias, valorizando os títulos bancários. Em outras palavras, ele se deu bem, sob o ponto de vista comercial. Ele ganhou muito dinheiro, né? Quando ele investiu parte da herança que lhe coube, em que ele realmente acabou ganhando muito dinheiro. Observando, entretanto, que os altos patrimônios econômicos não lhe arrefeciam a intranquilidade, então ele ficou rico, comprou muita coisa, mas ele continuava com a consciência dele em desacerto. E o sofrimento inconfessáveis deu-se pressa a casar, aflito por sossegar o próprio íntimo. Então ele tentou uma fuga de um processo de peso consciencial, ou opressão consciencial, casou e desposou com uma jovem, segundo conta aqui, uma jovem extremamente elevada, um espírito elevado, um espírito bom, casou com ele, né? E acabou tendo 5 filhos com esse espírito, com essa mulher, que se tornou esposa dele, que ele casou para tentar fugir do problema, para tentar ver se ele melhorava a mente dele, porque estava sendo obsidiado por sua vítima, né? Teve 5 filhos, etc. E continuou a vida. No clima espiritual da mulher que ele escolheu, ele conseguiu, de certo modo, equilibrar-se, enquanto a vítima nunca o largasse. Então, ele relativamente se equilibrou, mas o verdugo estava lá. Ele matou, afinal de contas, o seu tutor, né? E seu patrão. Ocasiões houve em que se engolfava nas mais cruéis depressões, assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares. Então ele tinha aqueles rompantes, né? Exatamente aqueles momentos que deixam as pessoas totalmente desesperadas, né? Mas sempre resistia amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa desde muito dispõe em nossos planos. Ou seja, quando ele tinha os surtos psicóticos dele, que é o que está falando aqui, né? Ele tinha ocasiões que ele tinha depressões nervosas, são os surtos psicóticos, quando a pessoa fica fora de si, era muito bem amparado, né? Exatamente pela esposa, que ela é elevada, né? Se as leis humanas, todavia, correspondem à falibilidade dos homens encarnados, as leis divinas jamais falecem. Ou seja, ele não foi alcançado pelas leis humanas, mas ele não vai conseguir escapar das leis divinas, que está exatamente inscrita na própria consciência, não há como. Você já traz a própria lei divina na consciência. Conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino desde a noite do assassínio, manteve enclausuradas no porão da personalidade todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe abrandaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. Na realidade, ele não pensava na possibilidade de confessar o seu crime, até porque ele já, nessa altura, ele já tinha uma certa projeção social, né? Então ele segurava essa possibilidade de dizer realmente o que aconteceu lá. A essa altura da narrativa, Calderaro interrompeu-se, tocou a zona do córtex e prosseguiu, ainda no cérebro do doente. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, a perturbar-lhe a memória, passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico. Ou seja, o remorso mantém a capacidade de sentimento. O sentimento vem do pensamento. Todo pensamento gera sentimentos, que gera emoção. Esse é o processo natural. E todo pensamento vem do mundo mental. Então veja bem, mundo mental, pensamento, sentimento e emoção. E ele não conseguia sair exatamente da zona central, do aqui e agora, que é daquele momento, ele não conseguia fazer com que o cérebro dele pudesse entrar em frequência, que ele entrasse em estado alfa, digamos assim, um estado realmente mais superior, de uma esfera superior, uma coisa mais ampla. Ele não conseguia. Se ele tentasse concentrar, meditar, ele não conseguia. Tal o peso de consciência, por mais que ele concentrasse, meditasse, visualizasse, tentasse criar visualizações,
o emocional dele estava muito conturbado, porque estava, como eu disse, congestionado as energias em função de um obsessor que não permitia com que as frequências, até mesmo cerebrais, que pudesse levar ele às zonas superiores, não permitiam, havia uma limitação, por causa do peso consciencial, no caso dele, muito traumatizado. Trauma muito grave, é um trauma existencial, é um trauma que ocorreu na vida atual, que de alguma forma trouxe para ele essa impossibilidade de fazer arrobos, né, de meditações mais elevadas. Porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispiritual. Estava preso realmente mais à questão física, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário da manifestação da consciência divina. Quando você medita, o processo da meditação é interessante. O nosso cérebro, normalmente, quando nós estamos presos aos 5 sentidos, ou aqui agora, a parte central, quando ele falar desse edifício, né, de 3 andares, né, desse castelo, né, da superconsciência, da consciência e da subconsciência, o nosso cérebro, normalmente, se você for para um eletroencefalógrafo, nos 5 sentidos, o eletroencefalógrafo vai dizer para nós que o nosso cérebro tem uma frequência, descarga elétrica e magnética, né? Os neurônios têm essas descargas elétricas, são captadas por um eletroencefalógrafo. De 12, 14 até 40 ciclos por segundo isso é captado, né? E vamos fazer aqueles riscos e tal no aparelho. Quando nós estamos usando os 5 sentidos, os 5 sentidos é o aqui e agora, né? Visão, audição, olfato, tato, etc. Tudo bem. É o aqui e agora, é você estar em estado conhecido como estado alfa. Quando você entra num estado superior ao estado alfa, quando você entra, por exemplo, num estado melhor, mais ameno, que você transcende, sai praticamente do físico e penetra um pouquinho para quase já uma região mais perispiritual, vamos dizer assim, você entra numa zona alfa, já catalogada pelos neurocientistas, né? Então, quando você entra em alfa, você fica entre 7 e 12 ciclos por segundo, ou seja, você se acalma, você consegue se projetar, você consegue ampliar a consciência, você consegue realmente fazer com que você saia um pouco do mundo, do aqui e agora, dos 5 sentidos. Você parte para um 6º sentido praticamente, um sentido, são sensações, ou poderia dizer, extrasensoriais, ou seja, são momentos extrasensoriais. Mas no caso dele não conseguiria fazer isso, né? Porque ele estava muito traumatizado. Então preso a essa região central, ou seja, aos 5 sentidos, nessas vibrações, como eu disse, realmente entre 14 a 40 ciclos por segundo, acelerado, um cérebro fervilhando, né, de muitas preocupações. Aterrorizado pelas recordações, transia o incontrolável pavor em face dos juízos conscienciais, ou seja, ele fazendo exatamente um julgamento da consciência. Por outra parte, cada vez mais interessado em assegurar a felicidade da família, seu único oásis no deserto escaldante das escabrosas relembranças, o infeliz, então respeitado por força da posição social que o dinheiro lhe conferia, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, como eu disse, ele não conseguia entrar em estado alfa, estava em estado beta o tempo todo, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma, agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordenadamente, então centrando totalmente as suas energias beta, né, a 1000 ou 220 por hora, né, mas no trabalho material, para tentar esconder-se de si mesmo. Quem é que consegue se esconder de si mesmo? Ninguém. Tentando fugir de si mesmo, ninguém consegue. E ele estava vivendo esse grande conflito, gastando uma energia enorme, sem proveito praticamente, embora mergulhando, aspa, encontrando uma relativa calma, agindo e trabalhando, mas de qualquer maneira, destrambelhadamente, desordenadamente. E com isso ele estava tentando fugir através de todos os meios ao seu alcance. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte abatido, cansado, de inutilmente duelar com um perseguidor invisível nas horas de sono. Então ele não tinha sossego, não vai dormir, sai, porque o sono é exatamente uma expansão que você tem como o perispírito do corpo físico. Quando você está no estado de sono, o corpo dorme e o nosso perispírito ele se expande. Boa noite, Nazarena. Ele sai do corpo, ele na realidade ele semi-desprende do corpo e vai para algumas dimensões. Normalmente, nós não sabemos aproveitar muitas horas de sono,
nós ficamos muito presos, muito próximo do corpo, ou um pouco mais distante do corpo, mas não muito longe do corpo, mas as regiões do chamado umbral. Por quê? Segundo André Luiz, o umbral já começa na crosta terrestre. Nas chamadas faixas mais grosseiras do umbral, começa na Terra. Então você, quando sai do corpo, você já está no umbral. Nós, encarnados, já estamos no umbral. Porque se o umbral começa na crosta terrestre, nós estamos encarnados na crosta terrestre, nós já estamos no umbral, né? Então, é uma tendência, você está em sintonia com essas faixas, né, de seres ainda muito ignorantes, muito preso à vida material. E no caso dele, pior ainda, com um perseguidor na cola dele. Então ele sai do corpo, você só pega e ele não... É o tempo todo realmente nessa luta, nessa briga com ele mesmo. Um perispírito exaurindo-se em função de gasto de energia excessiva durante a noite, porque ele poderia, durante a noite, ao dormir, também ganhar energia, perispiritualmente falando, assistindo palestras, assistindo aulas, fazendo trabalhos assistenciais, não importa, durante a noite. Isso é possível, se você tiver permissão, você pode fazer. Você ganha energia no perispírito, volta para o corpo vai sentir toda essa energia boa, vai acordar saudável, feliz, com muita energia e assim vai. É a vida, né? Ele, no caso, trabalhava muito para tentar afogar todas as suas, né, recalque, era um assassino, que não foi descoberto pela ciência, pela lei humana, mas ele sabia que ele tinha matado alguém. Então ele mergulhava num trabalho desordenado, ia dormir tudo totalmente cansado e cansava mais ainda. Quer dizer, é um inferno uma vida assim, né? Com certeza absoluta. E é o que ele está dizendo, em consequência provocou desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora e implantando a um caos orgânico. Aí o Calderaro pediu para que o André Luiz observasse com atenção os centros corticais, que é a camada que envolve a parte externa do nosso cérebro, da massa cinzenta. O André Luiz diz: contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais são neurônios. Distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam ou impendiam no laboratório das energias nervosas. Aí diz o André Luiz: eu tive a impressão de que o córtex cerebral que todos nós temos fosse um robusto dínamo em funcionamento. Não estaríamos diante de algum aparelho elétrico de complicada estrutura? O André Luiz faz essa indagação. Malgrado essas impressões, reparei, diz André Luiz, que a matéria cerebral ameaçava amolecimento. Então ele percebeu, a partir da corte cerebral do assassino, que ele estava muito próximo, realmente, estava ameaçando um processo de amolecimento. Aí eu fui buscar, é um termo técnico, é amolecimento da região cerebral, ou do chamado, ele chama de encefalomalácia, é um nome próprio que se dá o amolecimento, né? Na realidade não é nem uma doença. Essa encefalomalácia é uma consequência advinda de diversos fatores, como doenças, acontecimentos, acidentes, tudo que possa diminuir a densidade do encéfalo, sendo as causas mais comuns os tumores, que comprimem por tempo prolongado o tecido cerebral, os traumatismos cranianos, as chamadas isquemias, as escleroses múltiplas, os AVCs, traumas, manipulação cirúrgica, etc. Essas lesões podem ser encontradas até mesmo em eletroencefalograma de portadores de doença de Alzheimer. Na realidade, tudo que eu falei para vocês, eu busquei para explicar melhor o que seria essa ameaça de amolecimento que ele estava fazendo, exatamente uma análise a partir do corte cerebral do assassino. E o André Luiz estava explicando isso. E ele continua. Aliás, o Calderaro começa a explicar agora. Estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adeso à duplicata física, da mesma forma que algumas partes do corpo carnal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispiríticas vagarosamente conquistadas pelo ser através de milênios e milênios e mais milênios. Então, todo o campo nervoso que nós, seres humanos, temos, né, constitui essa representação das potências do perispírito, do próprio perispírito, que nós vamos conquistando através de milhares e milhares e milhares de anos. Em renascendo entre as formas perecíveis, o nosso corpo sutil, que se caracteriza em nossa esfera menos densa por extrema leveza e extraordinária plasticidade,
submete-se no plano da crosta às leis de recapitulação, hereditariedade, desenvolvimento fisiológico, em conformidade com os méritos e com os deméritos que trazemos com a missão ou o aprendizado necessário. O cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Porque o cérebro real não é o cérebro físico, esse não é real, esse na realidade é transitório. O cérebro real está no perispírito. O perispírito é a matriz. E a história nossa, desde os reinos inferiores, porque quando você traz determinado tipo de instinto, que vem do sistema nervoso, a partir do cérebro, que é o comando de todo o sistema nervoso, são essas rememorações de milhares e milhares e milhares de anos. Nós temos a zona chamada reptiliana, né, que está muito ligada aos instintos. Nós temos a questão também ligada às emoções, a região límbica, né? Então o nosso cérebro é um enigma. Ele fala assim, é muito complexo, é um aparelho dos mais complexos que reflete, é o que ele está dizendo, o cérebro real é o aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Então, o cérebro é extremamente importante. Nós estamos falando de doença no cérebro perispiritual, doença no cérebro físico, mas a manifestação do espírito no corpo se dá através do cérebro, do qual a captação da história do cérebro perispiritual, tá? Porque tudo que vocês estão aprendendo aqui, como o nosso cérebro tem a capacidade, tanto o físico como o perispiritual, tem a capacidade de armazenar, como o HD de computador. O HD também armazena mensagem, armazena dados. O nosso cérebro armazena dados e vai armazenando nesses milhares e milhares de anos da nossa evolução. Isso vai sendo registrado no perispírito, que vai dar molde ao corpo físico. Então veja, nós trazemos uma história, um dos mais complexos, que realmente vai refletir o nosso eu de vidas. Então nós trazemos a animalidade, o instinto animal. Nós trazemos vários instintos também, e coisas boas também bem resolvidas, registradas no nosso cérebro. E eu digo cérebro perispiritual, que na realidade é decodificado por eu e espírito. Né? Porque na realidade quem é que pensa? É o perispírito? Não. Quem é que pensa? É o cérebro físico? Também não. Quem é que pensa então? É o espírito. Nós somos luz, nós somos essência divina, então nós somos chama divina, nós somos fagulha, nós é que pensamos, nós é que decodificamos todas as armazenagens das informações que vão para o cérebro físico, para o cérebro perispiritual, e que eu, espírito, vou decodificando. Eu vou realmente fazendo a catalisação dos processos da linha informada e vou criando para mim, no mundo mental, um mapa da realidade do meu eu. Tá? Através dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Ou seja, através do cérebro, nós sentimos, aí vem a questão do sentimento, dos fenômenos da vida exterior, segundo a nossa capacidade receptiva, de como nós recebemos as mensagens exteriores, do que acontece no dia a dia conosco, né? Que é determinada pela experiência. Então as experiências vão se acumulando. Como um HD de computador, são informações, são dados que vão levando, nós trazemos para o nosso cérebro. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, são elementos que, de alguma forma, estão sendo registrados. Vozes são registradas, imagens são registradas no próprio cérebro, né? E decodificada por mim, espírito, enquanto espírito. Por isso, varia ele de criatura a criatura, porque cada um de nós tem uma experiência, cada um tem um armazenamento, cada um tem um HD diferente do outro. Ninguém tem um computador com o mesmo material no mesmo HD. Cada um de nós tem um cérebro com experiência diferente. O nosso eu está exatamente em função desse mapa mental das nossas experiências, que estão ali registradas no perispírito. Isso é importante dizer. Por isso, varia ele de criatura em criatura em virtude da multiplicidade das posições de nossa escala evolutiva. Uns estão mais elevados, uns são mais velhos na idade cronológica em termos de evolução, né? Outros estão um pouco mais no começo do processo de evolução, de ampliar o sentimento, sair dos instintos e trabalhar um pouco mais amplamente a própria razão. Nem os macacos, nem os antropóides, que antecedem aos próprios macacos, a caminho da ligação com o gênero humano, apresentam cérebros absolutamente iguais. Ou seja, ele está dizendo que não há um cérebro humano igual ao outro. O meu cérebro é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente do seu, que é diferente. Não existe um cérebro igual ao outro. Nem dos macacos escapam em relação a esse processo, porque é uma coisa muito individual, muito íntima. Ele fala, nem os símios, nem os antropóides, a caminho da ligação com o gênero humano, ou seja, que estão crescendo para se tornar humano, apresentam cérebros absolutamente iguais entre si.
Cada indivíduo revela-o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem, por exemplo, um irmão nosso selvagem, apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas das do órgão de um pensamento de um homem civilizado. Quem trabalha com cultura vai achar isso um absurdo, dizer que o homem civilizado apresenta um cérebro perispiritual com frequência diferente de um pensamento de um homem selvagem. Por quê? Mais experiência. Então há ali um acúmulo maior de dados, mais informações. Portanto, um homem que eu digo um ser humano que esteja em condições das selvas ainda, um selvagem, ainda ele tem um perispírito muito denso, muito pastoso. Não tem as energias já conquistadas por um homem já civilizado. Ainda que o homem faça coisas erradas, mas ele já tem muita experiência. Mesmo que ele escolha fazer coisa errada, o civilizado, ele já tem uma frequência diferente. Ele não tem o mesmo mapa perispiritual de um ser ainda das selvas. É o que ele está dizendo aqui, e que é muito bem explicado em outras obras, sobretudo Evolução em Dois Mundos. Sob esse ponto de vista, o cérebro, o encéfalo de um santo, emite ondas que se diferenciam das que irradia a fonte mental de um cientista. Então, a irradiação de uma pessoa que se planifica espiritualmente, no caso, santifica, que vive para o bem, que amplia sua capacidade irradiativa de magnetismo e de energia eletromagnética pela bondade, no caso ele chama de santo, ele tem uma onda bem diferente de uma pessoa que trabalha muito no estudo, na ciência, numa fonte mental de um cientista, ele vai ter uma vibração diferente, muito diferente. Um é intelectual, o outro é moral, e também intelectual, com certeza, né? A ciência materialista, ela fica muito presa à avaliação da forma física em trânsito para transformações da enfermidade, da velhice e da morte. Ou seja, nós analisamos, sob o ponto de vista da matéria, ou só da ciência materialista, nós fazemos avaliações nesse processo de transformação, né, em relação à enfermidade, velhice e à morte. E ficamos presos a isso. Morreu, acabou. Para o materialista não existe vida após a morte. Agora, para quem tem uma visão além do túmulo, ele vai explicar. Aqui, porém, examinamos o organismo, que é o perispírito, que modela as manifestações do campo físico. O materialista não quer saber de perispírito, nem sabe disso. Eu disse que não existe equipamento que trabalhe para tentar fazer uma radiografia, ou mais tarde também até mesmo um trabalho mais profundo de análise do perispírito, que nós não temos, uma ciência materialista. Então ele vai dizendo que é muito diferente dessa avaliação da ciência humana, materialista, né? Que nosso corpo fica enfermo, vai envelhecendo e morre, ponto. É só isso que se dá. Mas o nosso corpo é apenas a densificação do perispírito. O nosso corpo é retrato do perispírito. O perispírito continua. A vida continua após a morte. Então, o exame do organismo perispiritual que modela exatamente as manifestações no campo físico, nós precisamos reconhecer que o aparelhamento nervoso é de ordem sublime e não morreu, acabou o sistema nervoso, não morreu, o sistema nervoso continua, o cérebro continua, toda a questão neural continua no perispírito. O que morre é o corpo. Mas toda essa complexidade cerebral, todos esses dados armazenados, todas as experiências adquiridas estão registradas no perispírito, que a ciência não estuda. Então, por isso que é muito complexo realmente o neurologista, o neurocientista realmente trabalhar o cérebro, porque eles ficam presos só e única e exclusivamente no cérebro físico. Então, eles ficam diante de certos dilemas que eles não conseguem responder. Eles respondem até aqui, onde a matéria explica. Fora da matéria não consegue explicar, porque o espiritualismo ainda não entrou nas universidades do mundo atual. A célula nervosa é entidade de natureza elétrica que diariamente se nutre de combustível adequado. Então eu estou falando de quê? Neurônio, célula nervosa, neurônio. Então há neurônios sensitivos, neurônios motores, neurônios intermediários, neurônios que trabalham no processo dos reflexos dos movimentos, são chamados reflexos. Existem os neurônios que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Então os neurônios têm a capacidade, como um HD de computador, de fazer exatamente o registro dos dados que recebem, ou seja, uns recebem as sensações exteriores, outros recolhem as impressões da consciência e vai armazenando, que vai formando a nossa individualidade. Eu sou Jorge, não, eu tenho um nome chamado Jorge, mas a minha estrutura cerebral perispiritual traz muito mais informações do que eu tenho nessa atual encarnação. Essa atual encarnação me dá informações de 30, 40, 50, 70 anos, é pouco tempo. Eu tenho muito mais informações no cérebro armazenado do que isso,
porque eu tive várias outras vidas, e vocês também. Então nós somos muito mais do que isso, nós não somos corpo, nós não somos perispírito, mas nós trazemos uma carga de informação, já como civilizados que somos, muito mais do que um selvagem. E é o que ele está explicando para nós. E é a questão da estrutura das funções dos neurônios, porque quem grava a informação, quem vai captar esses dados e gravar, né, essas sensações exteriores e recolher essas impressões da consciência são os neurônios físicos e perispirituais. É bom dizer isso. O físico também tem a sua função. Afinal de contas, o físico é o retrato, é o adensamento do neurônio perispiritual. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, elementos de emissão e de recepção. A mente é a gerente desse universo microscópico em que bilhões de corpúsculos de energias multiformes se consagram a seu serviço. Dela, da mente, emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos. Reagindo ante as exigências da paisagem externa, ou atendendo às sugestões da zona interior, coloca entre o mundo concreto e o mundo abstrato exatamente a nossa capacidade de aprender, de verificar as coisas, de escolher, de repelir, de aceitar, de recolher, de guardar, de enriquecer, de iluminar, de progredir pela nossa vontade. Tudo isso eu faço usando a minha vontade. Do plano objetivo da vida, né, nós recebemos os atritos, as influências de uma luta direta com a vida material. E da esfera mais abstrata, mais subjetiva, nós absorvemos a inspiração, que mais ou menos intensa das inteligências desencarnadas ou encarnadas, que lhes são afins, e os resultados das criações mentais que lhes são peculiares. Eu vou deixar para a próxima nosso encontro para detalhar um pouquinho mais isso, porque isso aqui é um pouco técnico. E nós, para podermos entender a nossa realidade multissecular de experiências, esses corpúsculos energéticos multiformes que consagram exatamente o serviço da nossa memória, né, da nossa capacidade de pensar, de sentir, de ter emoções, usar vontade ou desejo. Desejo é diferente de vontade, desejo é do mundo carnal, vontade é do mundo essencial. Tentar explicar exatamente a diferença entre uma coisa, como eu disse, auto-amor é diferente de amor próprio. São coisas diferentes, né? Não é coisa transitória, é a chamada impermanente. As outras são coisas permanentes, né? O que é permanente, o que é impermanente em nós. O importante é dizer o seguinte: nós não somos só um corpo físico, não somos só um cérebro físico. E quando desencarnamos, esse cérebro que registrou todos esses dados na atual encarnação, mantém registrado em um cérebro perispiritual, que tem toda essa complexidade, esses bilhões de corpos, de energias, que funcionam à base de síntese quimio-eletromagnéticas no mundo espiritual. Nós vamos ter fome em algum momento do mundo espiritual? Sim, vamos ter fome. Entendemos alguma necessidade de comer, até descondicionarmos da vida terrena. Então a morte não será exatamente uma violência a esses hábitos adquiridos na atual encarnação e em outras encarnações, a necessidade de comer, ou de beber, ou de respirar. Ainda teremos esse contato, enquanto presos às coisas humanas. Tudo por causa do perispírito, né, que está exatamente registrando, que é ali que está registrado. Ali que os dados estão gravados, né? Então não tem como fugir disso, né? A necessidade da fome, o sofrimento, a dor, e etc, etc. E assim vai. Vamos explicar isso melhor na próxima, hoje é quarta, né? No próximo sábado, às 10 horas da noite, tá bom? É porque o tempo vai muito rápido, faltam 6 minutos para terminar, eu ainda vou ter que fazer a gravação disso tudo. Ok? Espero que realmente eu tenha sido minimamente objetivo aqui, e vamos aprender bastante aí com o André Luiz, tá? Olha que obra maravilhosa no mundo maior, né? Um grande abraço para vocês todos, tá bom? Senão eu perco realmente a gravação e eu fico muito preocupado com isso, porque o meu objetivo é deixar isso gravado mesmo e as pessoas poderem também trabalhar, estudar comigo e até me corrigir naquilo que eu estiver errando. Eu sou um eterno aprendiz e eu gosto de aprender com os outros também, é muito bom. Um grande abraço para todo mundo, tá? Obrigado, Alice. Obrigado, Lazarine, Helen, um grande abraço para vocês, tá?